Concurso público para a Amazônia Azul. Tecnologias de Defesa S.A. Ramazul. Assistente administrativo. Módulo I. Língua portuguesa. As questões da prova de língua portuguesa referem-se ao texto a seguir. Insônia infeliz e feliz, Clarice Lispector. Sente-se uma coisa que só tem um nome, solidão. Ler. Jamais. Escrever. Jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio, quem sabe são 5 horas. Nem 4 chegaram. Quem estará acordado agora? E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. Tomar uma pílula para dormir. Mas e o vício que nos espreita? Ninguém me perdoaria o vício. Então fico sentada na sala, sentindo o quê? O nada. E o telefone à mão. Mas quantas vezes a insônia é um domingo? De repente despertar no meio da noite e ter essa coisa rara, a solidão. Quase nenhum ruído. Sol das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto. Toda sozinha no mundo. Ninguém me interrompe o nada. É nada um tempo vazio e rico. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecendo. As nuvens se clareando sob um sol às vezes pálido como uma lua, às vezes de fogo puro. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia ver a espuma branca do mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E sinto-me feliz por nada, por tudo. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando e há o reencontro com meus filhos, sonolentos. Lispector, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro, Rocco, 1999. 1. INMCB 0-01. Sobre o texto, é correto afirmar que há uma perspectiva infeliz da insônia, observada sobretudo pela perturbação que assola o processo de escrita. B. A solidão e o nada adquirem aspectos tanto positivos quanto negativos a partir do ponto que se observa em relação aos períodos de vigília. C. Embora relatada de maneira positiva, a conclusão a que chega o narrador é a de que a insônia amplia a angústia do isolamento. D. A insônia contribui para a motivação literária, considerando a ausência de sons e interrupções do desenvolvimento criativo. E, o ponto de vista negativo da insônia se ampara na dependência de medicamentos estimuladores de sono. 2. NMCB 0-02. A presença dos sinais de interrogação no primeiro parágrafo indica a. Um questionamento direto ao leitor. B. Uma ironia sobre o tema. C. O ritmo e a entoação do texto. D. Uma proposição reflexiva. E. Uma reação de surpresa. 3. NMCB 0-03. Assinale a opção em que se observa uma linguagem em sentido figurado. A. Ler. Jamais. Escrever. Jamais. B. Quase nenhum ruído. C. Então fico sentada na sala, sentindo. D. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca do mar. E. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando. 4. NMCB 0-04. No trecho, sente-se uma coisa que só tem um nome, solidão. A palavra em destaque apresenta referência. A. Catafórica. B. Anafórica. C. Deítica. D. Intertextual. E. Reiterativa. 5. NMCB 0-05. Assinale a opção em que o elemento destacado funciona como complemento do verbo.
A. Se então fico sentada na sala. B. Se sinto-me feliz por nada. C. Se o telefone é à mão. D. Se nem posso pedir que me telefonem no meio da noite. E. Se o mar é meu. 6. NMCB 0_06. Observe a frase, então fico sentada na sala, sentindo-me julgue as sentenças a seguir. 1. Não há sujeito expresso na oração. 2. Não há sujeito porque ficar é um verbo de estado, portanto, impessoal. 3. O sujeito se faz saber pela desinência do verbo. 4. Observa-se um caso de sujeito simples, com um só núcleo. Estão corretas. A. 1 e 3, apenas. B. 1 e 2, apenas. C. 2 e 4, apenas. D. 1, 2 e 3, apenas. E. 3 e 4, apenas. 7. ONMCB 0_07. O texto explora o uso de orações coordenadas assindéticas, que imprimem um ritmo acelerado à narrativa. Assinale a opção em que não se observa este uso. A. Passa-se um tempo, olha-se o relógio, quem sabe são 5 horas. Nem 4 chegaram. Quem estará acordado agora? B. E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. C. Quase nenhum ruído. Sol das ondas do mar batendo na praia. D. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E. Ler. Jamais. Escrever. Jamais. 8. ANMCB 0_08. Assinale a opção correta sobre a característica que classifica o texto como uma crônica. A. Privilegia-se o conteúdo narrado por meio de linguagem objetiva. B. Há ênfase na descrição do cenário e no detalhamento da narração. C. Destaca-se um ponto de vista, utilizando-se de argumentos comprováveis para defendê-lo. D. Nota-se uma apresentação de um tema social, a partir do apagamento de uma perspectiva individual sobre o assunto. E. Adota-se a subjetividade a fim de explorar um tema relacionado à condição humana. 9. ONMCB 0_09. Assinale a opção em que o valor do elemento destacado está incorretamente explicado. A. Tomo café com gosto, modo. B. E nem posso pedir que me telefonem no meio da noite. Tempo. C. E o telefone à mão, lugar. D. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Explicação. E. Tomar uma pílula para dormir, fim. 10. ANMCB 0_10. Os verbos no texto encontram-se majoritariamente no presente do indicativo, apontando para ações descritas com certo grau de verdade e concretude. No entanto, há usos que indicam outros sentidos, como A. O futuro do pretérito reforçando uma possibilidade, em ninguém me perdoaria o vício. B. O gerúndio indicando dúvida, e então fico sentada na sala, sentindo. C. O infinitivo ressaltando a ação acabada, em de repente. Despertar no meio da noite e ter essa coisa rara em solidão. D. O pretérito perfeito marcando um passado contínuo, em nem 4 chegaram. E. O futuro do presente assinalando simultaneidade, em quem estará acordado agora? Raciocínio lógico. 11. ANMCB 02_01. Um número natural n deixa resto 1 na divisão por 2 se, e somente, se, deixa resto A, 0 ou 2, na divisão por 4. B, 1 ou 3, na divisão por 4. C, 2 ou 5, na divisão por 6. D, 1 ou 3 na divisão por 6. E, 2 ou 5, na divisão por 7. 12. ANMCB 02_02. Em março de 2025, o tempo médio de atendimento em um posto de serviços era de 2 horas e 45 minutos. Em abril, o tempo médio de atendimento foi reduzido em 30%. O tempo médio de atendimento em abril foi de A. 1 hora 55 minutos e 30 segundos.
B, 1 hora 50 minutos e 30 segundos. C, 49 minutos e 30 segundos. D, 2 horas e 15 minutos. I, 1 hora e 15 minutos. 13. ONMCB 02_03. Considere as seguintes premissas. Item-se apenas um entre João e Maria mora no bairro do Butantã. Então o elefante é azul. Item-se João não mora do bairro do Butantã, então a galinha é verde. Item-se Maria mora no bairro do Butantã, então o cavalo é amarelo. Item o elefante não é azul. Logo, A, nem Maria, nem João, moram no bairro do Butantã. B, ou a galinha é amarela, ou o cavalo é verde. C, Maria e João moram no bairro do Butantã. D, os três animais não possuem a mesma cor. E, a galinha é verde ou o cavalo é amarelo. 14. ONMCB 02_04. Uma sala retangular foi dividida em 4 regiões retangulares. As medidas das áreas de 3 regiões estão fornecidas na figura. A área da região colorida de cinza corresponde a que fração da área da sala? A, 3/20. B, 1/6. C, 1/15. D, 1/4. E, 9/20. 15. ONMCB 02_05. Um operador precisa executar 5 procedimentos, A, B, C, D e E, por vez, em sequência, mas ainda não decidiu a ordem que seguirá. Ele já sabe, todavia, que não começará pelo procedimento C. O número total de sequências dos 5 procedimentos, que atendem à restrição determinada pelo operador, é A, 120, B, 119, C, 96, D, 86, E, 24. 16. ONMCB 02_06. Uma urna contém bolas idênticas, exceto pelas suas cores. Algumas bolas são vermelhas e as restantes são azuis. Sabe-se que a probabilidade de uma bola retirada ao acaso da urna ser azul é igual a 10%. Uma bola foi retirada ao acaso da urna e devolvida. Em seguida, repetiu-se o procedimento. Qual é a probabilidade de as cores das bolas retiradas serem diferentes? A, 0,9%. B, 1,8%. C, 9,0%. D, 18%. E, 50%. 17. ONMCB 02_07. Sabe-se que se cada um dos dados numéricos de uma distribuição é menor ou igual a m, então a média aritmética dos dados da distribuição é menor ou igual a m. Ou seja, se a média aritmética dos dados numéricos de uma distribuição é maior que 7, então a, cada um dos dados da distribuição é maior que 7. B, nenhum dos dados da distribuição é maior que 7. C, algum dos dados da distribuição é maior que 7. D, algum dos dados da distribuição é menor que 7. E, todos os dados da distribuição são iguais a 7. 18. ANMCB 02_08. O gráfico apresenta a produção mensal de grãos de um país no ano de 2024. Naquele ano ocorreu um período de queda na produção, que durou 7 meses contados a partir do mês, cuja produção foi máxima. Relativamente à produção mensal máxima alcançada em 2024, a queda da produção verificada ao final do período citado é mais próxima de A, 15%, B, 30%, C, 36%, D, 64%, E, 70%. Relativamente à produção mensal máxima alcançada em 2024, a queda da produção verificada ao final do período citado é mais próxima de A, 15%, B, 30%, C, 36%, D, 64%, E, 70%. 19. ONMCB 02_09. No plano cartesiano XY, considere os seguintes pontos em A 9,3, B a 12,7, C a 4,4, D a 14,5 e E a 11,1. Entre os pontos B, C,
D e E. Quantos são os que distam menos que 5 do ponto A? A, 0. B, 1. C, 2. D, 3. E, 4. 20. ANMCB 02_10. Dois conjuntos A e B são tais que A possui, no mínimo, 15 elementos e no máximo, 27 elementos. B possui, no mínimo, 8 elementos e no máximo, 10 elementos. Considere o conjunto igual. A quantidade mínima de elementos que o conjunto A, B pode ter é A, 2. B, 5. C, 7. D, 10. I, 17. Noções de informática. 21. ANMCB 03_01. Em um setor administrativo, uma impressora de rede, configurada para obter endereço IP automaticamente, deixa de funcionar repentinamente. Todos os computadores do setor continuam acessando a internet normalmente, porém nenhum deles consegue enviar documentos para impressão, inclusive quando a tentativa é feita utilizando diretamente o endereço IP previamente configurado da impressora. Ao verificar o equipamento, constata-se que a impressora está ligada, conectada fisicamente à rede e sem falhas aparentes de hardware. Não há servidor de impressão intermediário, e a comunicação ocorre diretamente entre os computadores e a impressora na rede local. Nessa situação, o serviço de rede cuja indisponibilidade ou falha na concessão explica de forma direta a interrupção do funcionamento da impressora é o A. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. B. DNS, Domain Name System. C. FTP, File Transfer Protocol. D. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. E. NAT, Network Address Translation. 22. ANMCB 03_02. Durante a navegação na internet, por meio de navegadores, são utilizados identificadores textuais padronizados para localizar e acessar recursos disponibilizados em servidores, como páginas HTML, imagens e serviços web. Esse identificador, que define onde o recurso está localizado e como pode ser acessado no contexto da web, é denominado AA. A. Mecanismo de busca empregado para localizar o recurso. B. Navegador utilizado pelo usuário. C. Protocolo de comunicação utilizado. D. Serviço de hospedagem do recurso. E. URL, a Unifor Resource Locator, associada ao recurso. 23. ANMCB 03_03. Durante a organização de arquivos em um computador com o sistema operacional Windows versão 11BR, um usuário seleciona um arquivo, pressiona a combinação de teclas Shift mais Delete e confirma a ação solicitada pelo sistema. Em seguida, ele não encontra mais o arquivo no diretório onde estava e tenta entender o que ocorreu. Nessa situação, a ação executada pelo sistema foi A. Bloquear o arquivo para edição. B. Criar automaticamente uma cópia do arquivo. C. Excluir o arquivo permanentemente. D. Mover o arquivo para a lixeira do Windows. E. Transportar o arquivo para a pasta temporária. C:/Windows/temp. 24. ANMCB 03_04. Durante uma rotina corporativa, um colaborador percebeu que um determinado aplicativo, anteriormente funcional, passou a não conseguir mais estabelecer conexão com servidores específicos externos, embora outros aplicativos ainda consigam acessar normalmente a internet. Após checagens iniciais, constatou-se que não havia falhas físicas no dispositivo, que a conexão com a rede seguia ativa e que as configurações do aplicativo estavam corretas. Ao registrar um chamado, foi informado pela equipe de suporte que a interrupção ocorreu devido à aplicação de uma nova política de segurança da informação voltada ao controle de acesso externos por software específico. Considerando o contexto apresentado e somente as alternativas a seguir apresentadas, indique qual mecanismo adotado pela equipe de suporte mantém compatibilidade com o contexto descrito. A. Adoção de criptografia para garantir a confidencialidade das conexões com a internet.
B. Ativação de filtro anti-spam para proteger o sistema contra mensagens suspeitas recebidas por e-mail. C. Atualização do antivírus para bloquear automaticamente softwares com acesso externo. D. Implementação de regras de firewall para restringir comunicações por endereço, porta ou aplicação. E. Realização de backup dos dados para prevenir perdas decorrentes de falhas no acesso à rede. 25. INMCB 03-05. Um usuário de um software de edição de planilhas eletrônicas precisa inserir, em uma determinada planilha, um valor, exatamente no ponto onde se cruzam a sua terceira linha e sua segunda coluna. Nesse tipo de aplicativo, essa posição corresponde a uma A. Anotação. B. Célula. C. Intervalo. D. Link. E. Pasta de trabalho. Língua inglesa. Read the text and answer the following questions. Brasil uses inteligência artificial surveillance to protect the Amazon rainforest. Illegal logging, land grabbing, and deforestation have long posed challenges for enforcement agencies. Now, AI-powered surveillance systems are helping track these activities in real time, making forest protection more efficient and inclusive. Using data from satellites, drones, and ground sensors, Brasil's inteligência artificial systems monitor changes in tree cover, land use, and movement patterns. When suspicious activity is detected such as sudden clearing or unauthorized vehicle entry alerts are sent to authorities for quick action. This reduces the time between detection and response. Machine learning models analyze long-term data to identify patterns and predict where future illegal activities might occur. These insights help guide patrols and resource planning, improving safety for rangers and increasing the chances of stopping environmental crimes before they happen. Inteligência artificial also helps distinguish between natural changes like seasonal plant shifts and human-caused damage. This reduces false reports and improves accuracy, saving time and effort. D. Technology supports transparency by providing visual evidence and data trials that can be used in legal investigations. Several Brazilian tech startups and global partners are collaborating with the government to expand this effort. Their goal is to ensure that forest protection tools are accessible, sustainable, and respectful of indigenous communities who live in the Amazon. By using inteligência artificial responsibly, Brazil is showing how technology can serve both the planet and the people. This approach helps balance development with conservation, offering a model for other countries working to protect natural resources through innovation. Adapted from https://tescov.africa/brasil uses surveillance to protect the Amazon rainforest 26 NMCB 04-01 based on the text. Analyse the assertions below. 1. Environmental crimes and disputes over land ownership have only recently become a problem. 2. The three activities mentioned in the first paragraph are natural events. 3. Startups and global teams are joining efforts to make protection technology more available. Show us the correct answer. A. Only 1 is correct. B. Only 2 is correct. C. Only 3 is correct. D. Only 1 and 3 are correct. E. All 3 assertions are correct. 27. NMCB 04-02. When suspicious activity is detected. 2. Nada parágrafo. The verb is in the same voice as in. As machines can help humans in forest protection.
B. Modern Drones Were Used to Monitor Deforestation. C. The agencies are trying to protect the environment. D. Technology is providing data to help assess damage. E. Space agencies have launched satellites to track fires. 28. INMCB 04-03. Generative Case in Brasil's Inteligência Artificial Systems Monitor Changes. 2 Nada. Parágrafa. Also occurs. A. The teams finished their project ahead of schedule. B. The surveillance projects moving along nicely. C. The communities been helping the authorities. D. The groups been working on this for months. It's the partners in collaboration is essential. 29. NMCB 04-04. If before they happen, 3RD parágrafa. The pronoun is replacing. A. Crimes. B. Patrols. C. Rangers. D. Chances. E. Patterns. 30. NMCB 04-05. Like things like seasonal plant shifts. 4th parágrafa. Indicates N. A. Preferência. B. Estimate. C. Approval. D. Addition. E. Example. Módulo 2. Rotinas administrativas. 31. INMCE 01-01. A teoria das 3 idades introduzida a partir da segunda metade do século XX, traz em seu fundamento que os documentos passassem por fases a partir de suas características quanto à vigência e uso. Essa teoria também é conhecida como A. Processamento da informação. B. Ciclo vital dos documentos. C. Organicidade documental. D. Abordagem arquivística. E. Metodologia arquivista. 32. NMCE 01-02. A terceira fase básica da gestão de documentos é aquela que se desenvolve a partir de uma análise visando estabelecer seus prazos de guarda e onde se decide quais deles serão preservados ou eliminados. A essa fase damos o nome de A. Produção e utilização. B. Utilização e avaliação. C. Avaliação e destinação. D. Produção e destinação. E. Avaliação e produção. 33. NMCE 01-03. A expedição é uma das atividades típicas do setor de protocolo e que tem como rotina A. Separar o original das cópias. B. Distribuir a correspondência particular. C. Arquivar as fichas de protocolo, em ordem numérica. D. Elaborar o resumo do assunto a ser lançado na ficha de protocolo. E. Encaminhar os documentos aos respectivos destinos, de acordo com o despacho da autoridade competente. 34. NMCE 01-04. Quanto aos arquivos permanentes, o instrumento de pesquisa parcial que descreve sumariamente a totalidade dos documentos de uma unidade de arquivamento é o A. Catálogo seletivo. B. Índice de fontes. C. Guia sumário. D. Inventário. E. Repertório. 35. NMCE 01-05. Entre as atividades de um arquivo permanente, aquela cuja atividades desenvolvidas podem ser intelectuais ou físicas e decorre da reunião e ordenação adequada dos documentos, denomina-se A. Fonte. B. Arranjo. C. Descrição. D. Publicação. E. Referência. 36. NMCE 01-06. Segundo o princípio da proveniência, os arquivos de uma mesma entidade ou pessoa não devem ser misturados a outras entidades,
de origens distintas e ainda serem mantidos em suas características originais. Esse princípio também é conhecido como princípio A. Da pertinência, B. Da organicidade, C. Da indivisibilidade, D. Da reversibilidade, E. Do respeito aos fundos. 37. NMCE 0-07. As atividades de conservação são os cuidados que devem ser executados tanto aos documentos quanto aos locais onde são guardados. Uma das principais operações de conservação é a restauração, onde são exigidos para sua aplicação conhecimentos profundos dos papéis e tintas por parte de especialistas dessa natureza. Aponte a opção que representa um método de restauração. A. Limpeza. B. Alisamento. C. Prevenção. D. Laminação. E. Desinfestação. 38. NMCE 0-08. As organizações desenvolvem funções específicas na qual contribuem na transformação de recursos em produtos e serviços, e são classificadas em tipos, de acordo com o setor econômico. O governo é um tipo de organização na qual A. Tem como objetivo vender produtos e obter lucro. B. Tem origem na sociedade por serem de utilidade pública. C. Administram o Estado e prestam serviços aos cidadãos. D. Dedicam-se às causas como o desenvolvimento humano. E. Representam interesses de um grupo social e comunitário. 39. NMCE 0-09. Todas as organizações praticamente possuem funções comuns, referentes aos procedimentos para que se alcance os objetivos almejados. Acerca desse assunto, assinale a opção que possui atividades relativas à função financeira. A. Planejamento e investimento. B. Avaliação de desempenho e remuneração. C. Desenvolvimento de produtos e promoção. D. Introdução de novas tecnologias e pesquisa. E. Sistema de operação produtiva e serviço ao cliente. 40. NMCE 0-10. Segundo Mintzberg, a estrutura de uma organização é definida pela característica de sua parte mais importante nas operações. A organização que é considerada do tipo mais simples, sendo profundamente centralizado na autoridade maior, denomina-se A. Inovadora. B. Missionária. C. Diversificada. D. Profissional. E. Empresarial. 41. NMCE 0-11. No processo administrativo, a formulação de organizar ações para que os objetivos da organização sejam alcançados de maneira adequada, utilizando as formas mais apropriadas, denomina-se A. Conformidade. B. Planejamento. C. Desempenho. D. Resultado. E. Recurso. 42. NMCE 0-12. O benchmarking, sendo um processo contínuo e sistemático, não é utilizado somente para copiar seus concorrentes, mas também nas comparações com as empresas líderes do mercado, com a finalidade do desenvolvimento de seus produtos para alcance de vantagens competitivas. Assinale a opção que aponta um dos objetivos para a empresa: tornar-se competitivo utilizando o benchmarking. A. O conhecimento da concorrência. B. A atividade de manutenção. C. O desempenho superior. D. A abordagem reativa. E. A avaliação objetiva. 43. NMCE 0-13. Em uma organização em que se utiliza uma estrutura vertical, um dos fatores onde a função principal é a garantia do cumprimento do desempenho das pessoas de maneira mais eficaz e eficiente no desempenho de suas responsabilidades, denomina-se
A. Amplitude de controle. B. Grau de centralização. C. Hierarquia administrativa. D. Especialização de comando. I. Amplitude administrativa ampla. 44. NMCE 0-14. Com relação ao poder em uma organização, aquele de decorre do carisma, onde o líder é valorizado por possuir atributos pessoais que favorecem sua atuação e influência no grupo, impactando positivamente sua liderança, é conhecido como A. De recompensa. B. Legitimado. C. Coercitivo. D. De referência. I. De competência. 45. NMCE 0-15. Segundo a teoria motivacional de Maslow, as necessidades humanas podem ser distribuídas em hierarquias de acordo com suas importâncias. Dentre as necessidades mencionadas por Maslow, assinale-a opção que está ligada diretamente às necessidades sociais. A. Reconhecimento e promoções. B. Intervalos de descanso e conforto físico. C. Trabalho seguro e permanência no emprego. D. Crescimento pessoal e participação nas decisões. E. Integração com clientes e amizades com colegas. 46. NMCE 0-16. Dentre as principais características da cultura organizacional, as que se relacionam quanto à identidade do espaço físico e a conduta em relações aos clientes e fornecedores é conhecida como A. Clima organizacional. B. Valores dominantes. C. Filosofia. D. Normas. I. Regras. 47. NMCE 0-17. De acordo com Chevenato, a partir da década de 1990 a gestão de pessoas teve seu relacionamento ligado à era da informação, onde uma das características socioeconômicas mais importantes foi o conhecimento. Nesse cenário, assinale a opção que descreve uma atuação da gestão de pessoas dessa época. A. Ambiente organizacional baseados nos valores. B. Relação voltada entre indústria e os sindicatos. C. Força de trabalho atuantes na produção. D. Rotinas operacionais predominantes. I. Terceirização das tarefas operacionais. 48. NMCE 0-18. A implementação das políticas na gestão de pessoas serve como parâmetros de ações que ajustam as decisões e comportamentos da organização e das pessoas, agregando seus subsistemas. Assinale a opção que diz respeito à política de manter pessoas na organizações. A. Utilizar processos de incentivo e satisfação das necessidades individuais. B. Acompanhar e controlar as pessoas e posteriormente verificando seus resultados. C. Capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. D. Utilizar programas de integração aos novos participantes ao ambiente organizacional. E. Oferecer condições ambientais e psicológicas satisfatórias para o desenvolvimento de suas atividades. 49. NMCE 0-19. Na administração indireta, quando há uma distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, permitindo assim otimizar os fluxos administrativos e melhorar a eficiência na prestação dos serviços públicos, denomina-se A. Descentralização. B. Desconcentração. C. Centralização. D. Colaboração. E. Outorga. 50. NMCE 0-20. Acerca das características da administração indireta, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. As autarquias são entidades administrativas autônomas.
As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público. As sociedades de economia são pessoas jurídicas de privado. As afirmativas são, respectivamente, A, F, F, V. B, V, V, F. C, F, V, V. D, V, F, V. I, F, V, F. 51, INMCE 0-21. O modelo gerencial da administração pública vem implementando programas de qualidade que vêm se consolidando cada vez mais, sendo uma forte tendência do governo brasileiro. A implantação de um programa de qualidade quando visa utilizar os recursos com uma boa relação custo-benefício com o objetivo de eliminar os desperdícios, tem seu foco voltado para A. Satisfação do cliente. B. Melhoria contínua. C. Eficiência. D. Inovação. E. Customização. 52, INMCE 0-22. De acordo com a Lei nº 432019-64, um dos estágios da despesa orçamentária é o empenho que consiste na vinculação de recursos orçamentários a uma finalidade determinada. O tipo de empenho que é utilizado para despesas sujeitas a parcelamentos, como aluguéis, prestação de serviços e salários, denomina-se A. Global. B. Ordinário. C. Estimativo. D. Suplementar. I. Extraordinário. 53, INMCE 0-23. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, MCAS, a origem da receita identifica a procedência no momento que as mesmas ingressam no patrimônio público. Assinale a opção que aponta uma origem das receitas correntes. A. Amortização de empréstimos. B. Transferência de capital. C. Operações de crédito. D. Alienação de bens. E. Contribuições. 54, INMCE 0-24. A seguir são apresentadas as classificações dos créditos adicionais e suas características. 1. Suplementares. 2. Especiais. 3. Extraordinários. Indicação da origem dos recursos são facultativas. Reforços de dotação orçamentária já prevista na LOA. Destinados a despesas urgentes e imprevisíveis. Destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada. A. 2, 1, 2, 3. B. 3, 2, 3, 1. C. 2, 1, 3, 2. D. 3, 1, 3, 2. E. 3, 1, 2, 3. 55, INMCE 0-25. De acordo com a Lei 14.1333/2021, o pregão é uma modalidade de licitação cujos critérios de julgamento poderão ser o de maior desconto ou de menor preço. Assinale a opção em que essa modalidade não é aplicável. A. Objetos que possam ser definidos objetivamente. B. Serviços especiais de engenharia. C. Serviços comuns de engenharia. D. Serviços comuns. E. Bens comuns. 56, INMCE 0-26. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação conduzido por uma comissão de contratação onde o órgão contratante realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados com o propósito de elaborar opções que atendam às suas necessidades. Após a divulgação das soluções viáveis e da definição dos critérios, o prazo para a apresentação das propostas finais não deverá ser inferior a 15 dias úteis.
B. 25 dias úteis. C. 60 dias úteis. D. 35 dias úteis. E. 30 dias úteis. 57. NMCE 0-27. Segundo a Lei 14.133/2021, após o encerramento das fases de julgamento e habilitação e esgotados todos os recursos administrativos no processo licitatório, a autoridade superior poderá: a. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. B. Anular a licitação para saneamento de irregularidades. C. Revogar a licitação por motivo de legalidade insanável. D. Anular a licitação por motivo de fato superveniente. E. Revogar a licitação de ofício ou por provocação. 58. NMCE 0-28. O tipo de comunicação organizacional caracterizado por escrita clara, objetiva e sem possibilidade de interpretações ambíguas, utilizado em documentos como memorandos, relatórios, norma e procedimentos, denomina-se: A. Cinésica. B. Verbal escrita. C. Prosêmica. D. Adaptadoras. I. Paralinguagem. 59. NMCE 0-29. Os princípios éticos são um dos fatores que influenciam as decisões dentro de uma organização. Assinale a opção que diz respeito a uma ação do princípio dos direitos individuais. A. Prejudicar o trabalho conjunto das pessoas. B. Fazer algo que não seja confiável. C. Infringir os direitos dos outros. D. Prejudicar o sentido de comunidade. E. Resultar em um benefício para a sociedade. 60. NMCE 0-30. O documento oficial que apresenta preâmbulo ou considerandos destinados a justificar a adoção de medida ou providência denomina-se: A. Manifesto. B. Emenda. C. Abaixo-assinado. D. Exposição de motivos. I. Correspondência.